Já coloquei para gravar aqui, então vamos retomar. Deu tempo de eu buscar minhas anotações, e aí só para a gente fechar esse assunto, tá? Passando alguns dados. Há um mês atrás, dia 26 de março, eu fiz uma live, eu dividi uma live com o professor Braulio, lá do HG6, né? Lá de Montes Claros, sobre as epidemias e pandemias na história, né? Eu fiz um levantamento, e aí, tá aqui, minhas anotações estão aqui, e aí eu levantei algo em torno de 15 grandes pandemias, né, na história mundial. Deixa eu só fazer uma diferença, vou estar gravando, vou aproveitar isso. Deixa eu só fazer uma diferenciação. Epidemia é uma rápida disseminação de uma doença que atinge um grande número de pessoas numa região. Pandemia se propaga em uma grande área internacional, afetando grande parte da população mundial, mas só quem tem a autoridade para declarar ou para tipificar como pandemia é a OMS, tá? A Organização Mundial de Saúde. Então, só a Organização Mundial de Saúde pode se posicionar no sentido de entender que não era mais uma pandemia, que passou do estágio de epidemia e adquiriu o estágio de pandemia. E só para alguns números, para fechar, eu vou fazer uma apresentação de slides dessas anotações e depois eu vou mandar para vocês. Eu confesso que estou meio preguiçoso de fazer isso, mas eu faço. Só para a gente ter uma noção, tá? Gripe espanhola, 1918 a 1920. Estimativas mais recentes dão conta de que foram algo em torno de 100 milhões o número de mortos da gripe espanhola. 100 milhões o número de mortos. Tanto em sociedades urbanas quanto rurais, países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos. O que dificultou? As primeiras estimativas foram em torno de 50 milhões, as estimativas mais recentes em torno de 100 milhões de mortos. O que dificultou precisar isso? A questão do diagnóstico, que é uma coisa que está acontecendo justamente agora com o coronavírus. Porque nós sabemos que tivemos um aumento considerável dos casos de insuficiência respiratória, né? Detectados como casos de insuficiência respiratória, mas pela falta de diagnóstico preciso, ou seja, pela falta dos testes, né, necessários, não se sabe se é apenas uma insuficiência respiratória ou se é por conta do coronavírus, tá? Então, assim, como a gente não tem os dados precisos por conta disso, a gente não tem os números totalmente precisos. Mas o que dá para a gente entender por isso? Naquele momento da gripe espanhola, muitos diagnósticos errados confundiam a gripe espanhola com dengue, com cólera ou com febre tifoide. Tem alguém que está com o microfone aberto aí? Fecha o microfone, por favor. Então, muitas outras mortes também foram associadas à pneumonia bacteriana, tá? Então, só para a gente ter essa noção. No Brasil, eu tenho os dados aqui, no Brasil, cerca de 300 mil mortos, incluindo Rodrigues Alves, recém-eleito, que não tomou posse, tá? Então, são os dados que eu queria trazer, mais precisos, que eu queria trazer para vocês sobre a gripe espanhola. Está aqui nas minhas anotações. Eu levantei 15 grandes epidemias e pandemias, desde a praga da Grécia em Atenas no século V a.C., até a epidemia de ebola, né, 2007, 2013 a 2016, e o coronavírus atual. Nós fizemos uma discussão. E eu peguei algumas para destrinchar. Tá? Depois eu faço uma apresentação de slides. Nem sei se vocês querem também, né? Mas depois eu vou montar uma apresentação de slides e disponibilizo. Beleza? Para vocês. Deixa eu só... Tá, Dardânia é você, Camila. Ok, Camila. Bom, então vamos entender esse ponto, tá? Deixa eu voltar o slide aqui para a gente entender. Aqui, ó, deixa eu aproveitar e falar isso aqui também, ó. Como não se sabia qual era a causa, mas nem qual era o tratamento, muita gente usou canja de galinha, tomou uísque com limão, como forma de amenizar os sintomas da gripe espanhola. Rodrigues Alves não completa o mandato. Na verdade, ele não toma posse. Ele morre antes. Delfim Moreira, o vice, assume, mas ele também morre.
pouco tempo depois. Só que, entenda, de qualquer forma, Delfim Moreira não concluiria o mandato. Por quê? Porque pela Constituição, nós já discutimos isso, quando nós vimos a transição de Deodoro para Floriano. Vamos só relembrar. Pela Constituição, se não tivesse completado metade do mandato, o vice poderia assumir, mas tinha a responsabilidade de convocar novas eleições. Ok? Então, o Delfim Moreira morreu em 1920. Mas, mesmo que não tivesse morrido, ele não seria o próximo presidente a concluir o mandato do Rodrigues Alves. Novas eleições tiveram que ser organizadas. Na verdade, não foram nem novas eleições. O que eu quero dizer com isso? Minas e São Paulo chegaram num acordo. E nesse acordo, escolheram Epitácio Pessoa como novo presidente da República. Então, cuidado nessa transição, tá? Em 1900 então vamos pegar lá de trás. Vem Hermes da Fonseca, 1910, 1914. 1914 a 1918 vem Ceslau Braz. 1918, Rodrigues Alves é eleito. Surto de gripe espanhola, Rodrigues Alves falece. Delfim Moreira assume. Não completa o mandato, porque constitucionalmente ele não podia fazer isso. Mas, de qualquer forma, Epitácio Pessoa é escolhido como novo presidente da República. E Delfim Moreira acaba morrendo também por gripe espanhola em 1920. Tá? Então, fique esperto nessa transiçãozinha aí de 1918. Rodrigo. Oi. Então, Epitácio Pessoa não foi eleito com eleições? Não. Naquele contexto, fez-se um arranjo entre paulistas e mineiros que acabaram, de maneira urgente, trazendo o Epitácio Pessoa para ser o novo presidente. Tanto é que nem no Brasil ele estava. Quando ele é avisado de que ele era o novo presidente, ele estava em Paris. Então, ele é avisado que ele era o novo presidente da República e volta às pressas para assumir a cadeira de presidente. Ok, Caliel? Rodrigo, Oi. Fala, Mariana. mas se ele foi escolhido, não teve a participação do povo, certo? Exatamente. Não teve alguma revolta, alguma coisa assim, não? Tipo, o povo não ficou revoltado com isso, não? Não teve por causa do momento específico, né? A preocupação naquele momento maior era com o que estava acontecendo em termos de número de mortos. Agora você está tirando, né? É, isso. Era em termos de número de mortos, por causa da gripe espanhola. Então, o mais urgente possível era necessário colocar alguém à frente do país. Não é verdade? Para conduzir o país naquele contexto de pandemia, né? E de grande quantidade de mortos que estavam acontecendo no Brasil naquele momento. Beleza? Beleza, obrigada. Bom, de nada. Bom, aqui, antes de eu descer o restante do slide, outra reflexão. Epitácio Pessoa, ele foi escolhido, e aí eu acho que vai entrar um pouco no que a Mariana perguntou também. Eu acho que eu vou conseguir dar uma pincelada no que a Mariana perguntou, tá? Fica atenta, Mariana. Epitácio Pessoa, ele foi escolhido, mas Epitácio Pessoa não era nem mineiro, nem paulista. Epitácio Pessoa era nordestino, tá? Epitácio Pessoa era nordestino. E por que, naquele momento, escolhe-se um nordestino como presidente? Justamente porque os estados do Nordeste, que também estavam sofrendo no contexto da gripe espanhola, estavam começando a se articular pelo fato de nunca terem um representante que olhasse para a região. Então, assim, quando se escolhe Epitácio Pessoa, se escolhe também no sentido de tentar acalmar os ânimos dos estados nordestinos que há muito tempo não se sentiam representados. Bom, o mandato de Epitácio Pessoa mostrou que mineiros e paulistas meio que deram um tiro no próprio pé. Por quê? Porque, como nordestino, ele vai, logicamente, valorizar os estados que representava, de uma certa maneira. Ele vai investir boa parte dos recursos financeiros do governo brasileiro
no sentido de amenizar a situação de seca do Nordeste e os impactos dessa seca desde o início do século XX e final do XIX. Então, ele vai implementar um amplo programa estatal de construção de açudes e de furar poços artesianos para levar água para essa população, quer seja para consumo, quer seja para lavoura. Mineiros e paulistas não ficaram tão satisfeitos, logicamente, porque esperavam que os recursos econômicos fossem canalizados para o sul-sudeste, como era de praxe. Mas, de qualquer forma, também não interromperam o mandato do Epitácio Pessoa, porque ele tomou algumas atitudes durante o seu governo que foram muito importantes. Por exemplo, a repressão ao anarquismo e à oposição política. A oposição nordestina, ele meio que amenizou com essas obras estruturais. A oposição do sul do Brasil, que é uma outra região, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é uma outra região que também não se sentia representada num determinado ponto, também, por conta de ações do governo, acabaram sendo amenizados esses ânimos. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para essa repressão ao anarquismo. Por quê? Porque o movimento operário deu demonstrações de força em 1917. Nós vimos no horário anterior a grande greve de 1917 e as conquistas do movimento operário acabaram resultando numa visibilidade maior do operariado. E quem é que estava articulando esse operariado? Mais uma vez, as lideranças ligadas ao anarcossindicalismo no Brasil. Então, o governo brasileiro tomou atitudes durante o governo Epitácio Pessoa no sentido de evitar essa articulação anarquista. Inclusive, não só prendendo os líderes anarquistas, como muitas vezes deportando parte dessas lideranças para os seus países de origem na Europa. Tá? Um ponto importante. Então, o movimento operário ele é meio que refreado durante as ações do governo Epitácio Pessoa. Ainda durante o governo Epitácio Pessoa, é implementada uma rígida política financeira. Eram momentos finais da Primeira Guerra Mundial e eram tempos difíceis. Se você para pensar, nós temos um grande produto de exportação. Qual o grande produto de exportação? O café. Só que em meio à guerra, logicamente, o café era a última das preocupações dos países envolvidos na guerra. Significa que o Brasil perdeu muito mercado externo durante o contexto da Primeira Guerra Mundial. Olha a pergunta simples. O Brasil perdeu muito mercado internacional durante a Primeira Guerra. Mas o que garantia o lucro do cafeicultor durante o período? O convênio de Taubaté? Boa, quem falou? É a Thaís? E você, Isso. Thaís? Boa, Thaís. É Foi. isso. Então, o convênio de Taubaté, mesmo em termos de retração do consumo, mesmo em tempos de diminuição dos mercados internacionais, o convênio de Taubaté segurou as pontas. E olha para você ver, para pensar. Olha a pressão do convênio de Taubaté sobre as finanças do governo nesse momento. Porque, logicamente, o que o governo passou a ter que comprar e estocar era muito maior, já que os cafeicultores não estavam exportando em grande quantidade durante o período da Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, são reflexões, são desdobramentos econômicos que você, no terceiro ano, precisa dominar. Ok? Precisa fazer esses encaixes aí nas anotações de vocês. Bom, 1919 a 1922. O ano de 1922 foi um ano importante da história do Brasil. Eu, pelo tempo que eu estou vendo aqui, já são 3h25, a gente vai até mais tempo, mas eu acho, não sei se vai dar tempo de terminar tudo, mas vamos avançando. O ano de 1922 foi um ano importante. E você que está fazendo as suas anotações, ou mesmo que você não vá fazer agora, se você for passar limpo depois,
coloca algo do tipo assim, 1922, o ano de transformações, ou 1922, o ano de mudanças, ou um ano importante. É um ano muito emblemático na história do Brasil. A começar pela Semana da Arte Moderna, ali em fevereiro de 1922, onde artistas de diversas vertentes, das artes plásticas, da literatura, da poesia, das esculturas, das artes em geral, se reuniram ali na tentativa de uma ressignificação da arte brasileira. O movimento modernista surge nesse contexto pós-Primeira Guerra Mundial, nesse contexto de transformações. Nomes que vocês já devem ter ouvido, né? Anita Malfatti, Lassar Segal, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né? São, dentre outros, Menoc Delpitia, são nomes de artistas do período que se engajaram no movimento, que tinha como intenção, segundo eles, pela primeira vez, produzir uma arte genuinamente brasileira. Uma arte que representasse os aspectos sociais, econômicos e políticos do Brasil. Ou seja, que a população brasileira, pela primeira vez, se visse representada nas obras produzidas, nas poesias recitadas, na literatura confeccionada no período. E se você é mais ligado na parte de literatura, né, ou ligada na parte de literatura, eu lembro do ano passado de um trabalho muito emblemático que vocês fizeram, né, ali envolvendo todo o pátio do colégio. Ficou muito bom aquele trabalho, parabéns para vocês, para a professora Roselda, que foi fio condutora de estudo. Mas se você se lembra, a arte brasileira, durante muito tempo, ela na verdade era uma arte muito cópia do que vinha de fora, né? Como o movimento romântico, por exemplo, o romantismo, e outros períodos da história, né? Da literatura brasileira, das artes brasileiras. A partir desse momento, a ideia era criar uma arte genuína. Agora, eu não vou me detalhar na questão artística, tá? Eu só trago a Semana de Arte Moderna como um detonador de todo esse processo, tá? Agora, há uma reflexão, há um movimento antropofágico, né? Pegando referências externas, internacionais, deglutindo essas referências e produzindo uma arte nacional. Agora, esse pensamento das artes vai respingar em outros aspectos dentro do país. Ou seja, esse pensamento voltado ao meio artístico começa a gerar repercussões, por exemplo, na questão política. E essas repercussões vão ganhando força, tá? Então, Semana de Arte Moderna, ponto importante. Outro aspecto, 1922, fundação do Partido Comunista Brasileiro, tá? As articulações já vinham desde 1919, mas em 1922, ali em Niterói, no Rio de Janeiro, eu vou ter a fundação da sede do Partido Comunista Brasileiro, tendo, logicamente, como grande influência a Revolução Russa de 1917, tá? Voltar rapidão? Volto. Pessoal, lembrando que essa apresentação já tem trocentos anos que está para vocês na Senede Digital, tá? E lembrando que eu estou gravando e lembrando que você vai ter isso de novo, então não precisava ter voltado. Mas, de qualquer forma, vamos avançando. Deu tempo, né? Então, vamos lá então. Falou! Bom, em 1922, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, as ideias socialistas de Karl Marx ganham uma grande repercussão dentro do operariado brasileiro, e a partir deste momento, entenda, as ideias do anarco-sindicalismo, as ideias anarquistas, começam a perder espaço junto ao operariado brasileiro.
o sucesso da Revolução Russa de 17, então eu estou falando de 5 anos após a Revolução Russa, eu estou falando já do período entre guerras, ok? Período entre guerras 1918 a 1939. Então eu estou falando de uma União Soviética que já estava em pleno desenvolvimento na Europa e que já estava servindo de modelo dentro da Europa e fora dela. Então, aqui no Brasil, a partir de 1922, os ideais comunistas começaram a ganhar força junto aos trabalhadores brasileiros. É uma observação. A história do Partido Comunista Brasileiro, ela é uma história de idas e vindas. O que eu quero dizer com isso? Ora o PCB estava na legalidade, ora o PCB estava na ilegalidade. Ora voltou para a legalidade, ora voltou para a ilegalidade. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos analisando esse vai e vem do Partido Comunista Brasileiro de acordo com o contexto histórico do período. Tá? Bom, seguimos. Chegamos ao momento importante. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Chegamos ao momento importante. Tá? Segunda crise da política café com leite. A primeira crise foi justamente a que resultou na eleição de Hermes da Fonseca. Lembra disso? Campanha civilista do Rui Barbosa contra a campanha militarista de Hermes da Fonseca, vitória de Hermes da Fonseca. Agora eu vou ter a segunda crise da política café com leite. Professor, Minas e São Paulo, de novo, não chegam num acordo? Não, não foi por isso. Presta atenção nesse momento, tá? Chega 1922 e as eleições têm que ocorrer, ok? Está acabando o mandato do Epitácio Pessoa. Minas e São Paulo já tinham um candidato. Qual era o candidato? Arthur Bernardes. Arthur Bernardes era o candidato de mineiros e paulistas, ou seja, era o candidato da política café com leite. Só que nessas eleições, em 1922, outro nome surge de relevância nacional. Qual o nome? O nome de Nilo Peçanha, que contava com o apoio das oligarquias dissidentes. Presta atenção. Nilo Peçanha, carioca, contava com o apoio das oligarquias do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco, que não concordavam com mais um candidato da política café com leite ser eleito presidente da República no Brasil. Ou seja, a política café com leite começou a dar sinais claros de desgaste. Porque as outras oligarquias, que eu chamo de oligarquias periféricas, essas outras oligarquias periféricas começam a questionar o poder de Minas e São Paulo à frente da República Brasileira, naquele período. Bom, as eleições ocorrem. E mesmo com o apoio do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul, Nilo Peçanha é derrotado. Já era de se esperar. Convenhamos pelo que a gente já conhece da política do período, né? Voto de cabresto, curral eleitoral, todo esse processo de manipulação e fraudes. Arthur Bernardes é eleito como presidente da República para governar o Brasil entre 1922 e 1926. Bom, alguma dúvida até aqui? Está tranquilo até aqui? Eu posso seguir? O Matheus Vinícius está tranquilo. Está tranquilo para o Felipe. Para a Thaís também. Para a Giovana, para a Fernanda, para a Bianca, para o Vitinho, para a Thalita, para o Antônio, para a Giovana. Então eu vou continuar, tá? Seguimos.
Como repercussão de tudo isso, em 1922 começa a se articular o movimento tenentista no Brasil. O tenentismo surge em meio a este cenário de transformações políticas, sociais e econômicas. Antes de eu descer o slide, eu quero que você reflita junto comigo o seguinte cenário. Eu estava saindo de uma grande pandemia mundial, eu estava saindo de uma guerra de milhões de mortos que dura 4 anos, eu estava saindo de um governo conturbado, que foi o governo Epitácio Pessoa, naquele contexto. E neste momento, eu estava começando a ter algumas transformações internas. O movimento da Semana de Arte Moderna, o desenvolvimento do ideal comunista. Soma-se a isso o crescimento do operariado, e aqui eu tenho um ponto importante, porque como cresce o operariado, cresce a classe média urbana, ok? Cresce também uma classe média urbana, e muitos dos filhos dessa classe média urbana compõem este grupo jovem dentro do Exército Brasileiro. Tenentes, capitães, sargentos. Então, essa jovem oficialidade começa a entender que o atraso do Brasil era muito consequência do modelo político implantado no Brasil. Esse é um ponto importante de reflexão. Então, o que eu estou querendo que você entenda neste momento? O movimento tenentista, ele surge de um racha dentro do Exército. Por quê? Porque eu vou ter dentro do Exército, nesse momento, 2 grupos, basicamente. Um grupo do alto escalão, um grupo de oficiais da velha guarda, generais, coronéis, generais, marechais. Então, eu vou ter um grupo de grandes oficiais mais antigos que concordam e apoiam o regime político que estava em vigor no Brasil. Ou seja, apoiam a república oligárquica e apoiam a manutenção deste modelo. Mas, dentro deste mesmo exército, eu vou ter uma jovem oficialidade, um grupo de jovens oficiais, muitos deles vindos da classe média urbana, que entendem que aquele modelo político dominado pela elite rural não servia mais para o Brasil, porque o Brasil estava se urbanizando. E se o Brasil estava se urbanizando, aquele modelo que privilegiava o campo, aquele modelo que privilegiava as grandes propriedades e os grandes proprietários rurais, não servia mais para o Brasil. Então, era necessário modernizar o país. Era necessário reestruturar o Brasil em diversos aspectos. Essa primeira reflexão, ok. Nossa, mentira. Já? Essa primeira reflexão foi. Essa divisão ideológica dentro do Exército, ok. E aí? Alguma dúvida em cima disso? Ok para Bianca, ok para o Matheus Vinícius, ok para Mariana, ok para o Caliel, beleza. Ótimo. Então, eu vou dar mais um passo antes de eu descer o slide. Preste atenção no que eu vou falar agora.
O fato dessa jovem oficialidade criticar esse modelo da república oligárquica, esse modelo de domínio da elite latifundiária, não significa que essa jovem oficialidade queria um modelo político de ampla participação da sociedade. Pode parecer contraditório, mas não é. Por quê? Porque boa parte desses jovens oficiais ainda estavam impregnados pelo ideal positivista. E boa parte dessa jovem oficialidade entende que apenas eles tinham capacidade intelectual naquele momento de conduzir as transformações no país. Eu estou falando de 1922, eu estou falando de um país com cerca de 30 milhões de habitantes, cuja população era majoritariamente analfabeta. Então, esses tenentes, esses capitães, essa jovem oficialidade entendia que essa população analfabeta, que essa população não conseguiria transformar o Brasil. Era necessário, sim, investir em educação pública para alfabetizar essa população, para esclarecer essa sociedade, para aí sim essa sociedade instruída, alfabetizada, participar do processo. Mas enquanto isso não acontecesse, cabia a eles, tenentes, conduzirem esse processo. É uma primeira reflexão também muito importante dentro desse contexto, tá? E um outro aspecto, e aí eu vou falar esse último aspecto para eu descer todo o slide, e bem provavelmente a gente vai terminar em cima dele. Entenda, o tenentismo foi só mais um momento da história do Brasil em que os militares entenderam que eles teriam que vestir sua capa de super-heróis nacionais para defenderem a moral e os bons costumes da família tradicional brasileira que estava sendo ameaçada. Não é verdade? Se você pega a história política do Brasil, do período republicano, os militares, sempre que se julgaram no momento crucial da história, eles se julgaram no direito de se posicionarem tomando, de certa maneira, o domínio político do país. Foi assim na transição para a República, neste momento com o surgimento do ideal tenentista e com os levantes do tenentismo que nós vamos ver na próxima aula. Foi assim em 1964 com a implantação da ditadura militar e nós estamos vivendo justamente esse momento em que os militares, por meio do voto do então presidente Jair Messias Bolsonaro, estão, neste momento, se assenhorando e se posicionando para defender a moral e os bons costumes da tradicional família brasileira. Ou seja, mais uma vez, as Forças Armadas entenderam que havia chegado o momento de interferirem na política nacional. Ok? Bom, dito tudo isso, olha lá o slide para a gente fechar essa nossa aula. Tenentismo. Movimento que propunha reformas na estrutura de poder do país, ou seja, criticava o domínio oligárquico, entre as quais se destacavam algumas mudanças, como o fim do voto de cabresto e a instituição do voto secreto, além de uma ampla reforma na educação pública do país. Apesar desse ímpeto, apesar desse afã de mudanças, nós não conseguimos traçar qual era o perfil ideológico do movimento, porque era um perfil ideológico muito vasto e muito variado. Recebeu influências tanto do positivismo, mas também recebeu influências do socialismo marxista, como Luiz Carlos Prestes, por exemplo. A gente vai analisar na próxima aula. Movimentos como a Revolta do Forte de Copacabana, o Levante Paulista de 1924 e a Coluna Prestes foram os principais movimentos tenentistas da história do Brasil, destacando-se a Coluna Prestes entre 1924 e 1927. Ok? Bom,
Deu tempo de printar, deu tempo de eu se organizar, eu agora vou fazer minha chamada. São 2 páginas, eu tenho que printar primeiro uma, depois printar a outra. Então, não saia. Printando a página 2 agora. Rodrigo, já pediu para avisar que a internet dele tá ruim, por isso que ele Sem saiu. problema, sem problema. Eu já tinha visto ele aqui. Hoje é aniversário dele, não é? Não é aniversário do Japinha hoje? Oi, voltei. Voltei. Hoje é aniversário do Japinha, não é? É, Pois é. Era para cantar um parabéns coletivo, mas já que ele caiu. Pessoal, deixa eu aproveitar os últimos minutos de aula para eu dar só um recado. Vai cair, mas eu acho que vai dar tempo do recado. Presta atenção, tá? Cuidado com as minhas orientações de atividades. Por quê? Uma semana anterior, uma semana antes, eu falei com vocês que na sexta-feira, até 23h59, eu receberia no meu e-mail as atividades de fixação sobre República Velha. E na sexta-feira passada, de 11h30 a meio-dia e 20, eu dei para vocês uma produção de texto, que era para ser enviada na Senec Digital. Tanto é que muita gente falou, Rodrigo, eu não consegui, não deu tempo. E eu fiz outra aba, estendendo até 1h. Então, foi de 11h30 a 1h que eu recebi a atividade. E eu fui abrir meu e-mail para responder como recebido a atividade que era para ter sido enviada no e-mail, e tinha algumas produções de texto lá. Tá lá. Eu vou responder aos exercícios de fixação e eu vou corrigir as produções de texto da Senec Digital. Depois, tendo tempo, eu volto naquelas produções de texto lá. Fiquem atentos a esses comandos, tá? Por favor. Não vai, é terceiro ano já. Se eu peço para enviar para o e-mail, uma coisa para o e-mail. Se eu peço para a Senec Digital, a outra coisa da Senec Digital. Ok? Bom, era isso que eu queria falar. Então, um abraço para vocês. A gente não tem aula sexta, né? Até terça-feira que vem, então. Fechou? Abraço para geral.